Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de clínica donde vamos a charlar a respecto de dos patologías, pero que se clasifican entre una sola, que son las enfermedades inflamatórias intestinais. Vamos ver principalmente a respeito de colitis ulcerosa e enfermedade de Crohn. Generalmente as perguntas que saem de acá são perguntas bem sencillas e bem assim, são pavadas, para ser bem sincero. Não são muito específicas e são bem tranquilas. Creio que hice uma classe bem resumida e bem assim explicativa. Eu creio que todos vão entender. Então, vamos, como sempre, a compartilhar o power e aí vamos começar com enfermidade inflamatória intestinal. Bueno, agarramos então o láser e aí começamos com nossa classe. Está bem resumido, sim, assim que se tem qualquer dúvida, enviar um mensajito aí que estou para ajudar. E então, vamos começar com enfermidade inflamatória intestinal. Basicamente, as enfermidades inflamatórias intestinais, nós vamos utilizar esse termo de uma maneira mais genérica, porque nós sabemos que as enfermedades inflamatórias intestinais são afectações crônicas que têm um curso recorrente e são de etiologia desconhecida. Qual é o ponto mais importante dessa frase? Que são recorrentes e são de etiologia desconhecida. Qual é a epidemiologia? ¿Sí? 5 a 10% de los casos não se diferenciam, ou seja, quando temos uma enfermidade de Crohn, muitas das vezes não, e esse Crohn solamente afeta as porções distales do intestino grueso. Não temos como diferenciar se é um Crohn ou se é uma colite ulcerosa, mas em 90% dos casos, sim conseguimos delimitar qual tipo de enfermidade é, se é Crohn ou colite ulcerosa. Qual é a incidência de la enfermedade inflamatória intestinal? Qual é a mais frequente? A mais frequente é a colitis ulcerosa. Um pouquinho menos frequente é a enfermidade de Crohn. Quanto é isso? Cada 11 pessoas cada 100.000 habitantes para a colitis ulcerosa e 7 a 8 pessoas cada 100.000 habitantes para a enfermidade de Crohn. Qual é a idade de início? A idade de início depende. Se nós utilizamos um pouquinho o cérebro para memorizar uma cosita, é que colitis ulcerosa, generalmente, não é sempre, se dá em pacientes um pouquinho mais assim, de los 45 anos, 50 anos, um pouquinho depois. Em câmbio, a enfermidade de Crohn, sim, generalmente está, mas tem um fator maior associado a fatores genéticos, não se sabe sua etiologia, então nós conseguimos pensar um pouquinho mais que a enfermidade de Crohn pode aparecer em idades um pouquinho menores, antes de los 45, 40 anos, por aí. Então, são duas enfermedades, isso é lo general, não é que lei antes de los 45, é por lo general. Qual é o ponto? A idade de início é importante para nós saber que nós estamos delante. Por quê? Por exemplo, se vem um paciente com 55, 60 anos, vamos a pensar em uma colitis ulcerosa. Se vem um paciente com 40 anos, por aí nós podemos pensar tanto em colitis quanto em enfermidade de Crohn, ou seja, nos guia mais a enfermidade de Crohn. Pero sempre acordando que são duas enfermidades crônicas, isso sim ou sim é fundamental, e recorrente, ou seja, são patologias que vão progressando conforme a evolução da enfermidade. Temos dois subtipos de enfermedades inflamatórias intestinais, sendo a colitis ulcerosa e a enfermidade de Crohn, tal qual já havíamos dicho. Qual é a etiologia? Já falamos, sim, que é desconhecida, e quando é desconhecida, nós vamos chamar de idiopático para parecer um pouquinho mais copado, parecer que temos um pouquinho de mais inteligência. Pero basicamente, então, é idiopático, tanto colitis ulcerosa quanto a enfermidade de Crohn. Pero nosotros tenemos que saber una cosita más, que ambas tienen factor genético asociado. Pero ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente es la enfermedad de Crohn. Generalmente, la enfermedad de Crohn tiene mayor relación con los factores genéticos. La colitis ulcerosa también tiene, pero es un poquito menor. O que eu quero dizer com factores genéticos? É, por exemplo, familiares que tiveram a enfermidade. Abuelo, padre, madre, irmã. Todo isso conta na hora de la anamnesis. Factores ambientales, el tabaco, ¿sí? El tabaco es uno de los más contraditórios, porque el tabaco acá, na maioria das enfermedades, el tabaco é factor predilectivo negativo, ou seja, pode predisponer uma enfermidade. Pero acá,
fundamentalmente, em la enfermedade de Crohn, ¿sí? El tabaco aumenta a enfermidade, ou seja, aumenta o risco de enfermidade. Pero em la colitis ulcerosa, o tabaco é distinto, é o contrário. O tabaco pode ser um fator protector de la enfermidade, enfermidade inflamatória intestinal em la colitis ulcerosa. Então, se o tabaco em colitis pode ser protector, que generalmente o tabaco aparece em não fumadores ou ex-fumadores, e o tabaco em la enfermidade de Crohn aumenta o risco de ter Crohn. Apendicectomia. A apendicectomia, sí, é um fator ambiental de risco, pero generalmente a apendicectomia, quando nós falamos de colitis ulcerosa, está mais relacionado como um fator protector. Todavia não sabem, não tenho certeza disso, pero não me acordo se é em Farreiras ou em Harrison, e algum dos dois dizia aí que a apendicectomia era fator protector de colitis ulcerosa. Hábito e dietas. Qual é o ponto? Hábito e dietas, não se sabe se são fatores de proteção ou fatores de risco. Então, se por aí, no choice, aparece hábito e dieta, é um fator, por exemplo, o paciente não tem uma dieta bem elaborada, não come bem, então, se habla hábito e dieta em um choice, não se olvidem que hoje em dia não se foi descoberto nada, então, tachen essa opção porque não é fator de risco ambiental para enfermidade inflamatória intestinal. Ojo nisso. Infecções intestinais, se são fatores de risco, se a paciente que já padeceu de alguma infecção, como por exemplo por Campylobacter, Salmonella, isso sim ou se está comprovado que é fator de risco, e os anticonceptivos orais em las mulheres. Se disse que os anticonceptivos orais, ou seja, o anticonceptivo aí que a mulher generalmente toma, que pode vir de 21 pastilhas ou 28 pastilhas, ¿sí? Se disse que aumenta a incidência para a enfermidade de Crohn. Hasta 2 vezes pode llegar que aumenta a incidência. Ojo, então, que é importante acá? As enfermidades inflamatórias intestinais, e já vamos ir para a figurita, as enfermidades inflamatórias intestinais, sim, o mais importante é saber que estão relacionadas com fatores genéticos, sim, ou seja, o mais frequente é a enfermidade de Crohn, pero está relacionado tanto a colitis ulcerosa, pero em menor força, se podemos dizer. Factores ambientales, tabaco é de risco para a enfermidade de Crohn e é protector para a colitis ulcerosa. Apendicectomia é fator protector para a colitis ulcerosa. As infecções intestinais, fatores de risco para ambas enfermidades, e anticorpos anticonceptivos orais são fatores de risco, aumentam hasta 2 vezes de padecer enfermidade de Crohn em las mulheres. Quais são os anticorpos involucrados? E acá sim é importante saber, porque já havia entrando em choices, sim, então é muito importante por lo menos saber qual é em cada um. Bueno, la colitis ulcerosa, sim, o anticorpo involucrado é o P-ANCA. E em la enfermedade de Crohn, o anticorpo involucrado é o ASCAS. Para memorizar, eu memorizei assim: colitis ulcerosa é o anticorpo mais fácil de nombrar, que é ANCA, P-ANCA. E para a enfermedade de Crohn, como seu nome já é um pouquinho mais difícil de escrever e também de ler, o anticorpo é o que um pouquinho é difícil de charlar, ou seja, de hablar, que é o ASCAS. Bueno, em resumo de todo isso, a etiologia é desconhecida. Se crê, então, que teremos fatores de risco e protetores para as enfermidades. Vamos agora de novo. Colitis ulcerosa. Qual é o anticorpo que está involucrado na colitis ulcerosa? P-ANCA. Em cambio, na enfermedade de Crohn, é o ASCAS. Fator de proteção na colitis ulcerosa é o tabaquismo. Então, vamos acordar o seguinte: colitis ulcerosa é uma das únicas patologias, porque temos depois uma patologia em gineco, que também o tabaquismo é protector, pero é assim, é uma das únicas enfermedades, ¿sí? Que o tabaco é protector, o restante do tabaco sempre hace mal. Então, protector na colitis ulcerosa e é fator de risco em enfermidade de Crohn. A prevalência é maior de colitis ulcerosa que a enfermidade de Crohn, e a incidência é menor de colitis e maior de enfermidade de Crohn. Sim? Que é mais importante de todas essas enfermidades? Gente, é
lo más principal que tenemos que saber es que la afectación de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn son distintas. ¿Qué yo quiero decir con eso? Generalmente, vamos a mirar la imagen ahora. Colitis ulcerosa, sí, lo más importante es saber que la afectación es contínua e não atravessa a parede. Isso é o mais importante que temos que saber. Contínua e não atravessa a parede. Em câmbio, a enfermidade de Crohn é segmentária e transmural. O que eu quero dizer com isso? Que afeta toda a parede intestinal. E segmentária quer dizer que afeta desde a boca hacia o anillo anal inferior, ¿sí? Hacia o ano. Basicamente, isso é o mais característico. Pero ¿cómo yo sé que estoy ante una patología u otra? Bueno, básicamente por los factores de riesgo, ¿sí? Y también por la biopsia cuando se hace. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos una biopsia de una colitis ulcerosa, la afectación no es transmural, o sea, no atraviesa toda la pared. En cambio, en la enfermedad de Crohn, cuando nosotros vemos, viene el informe histopatológico, dice que atraviesa toda la pared. ¿Qué es lo más importante entonces? Recordar que colitis ulcerosa es contínua e se dá intestino grueso. Depois nós vamos ver os subtipos, se é pancolitis, enterocolitis, pancolitis, se é solamente a porção ascendente, descendente, ¿sí? Isso já vamos ver. E, em câmbio, na enfermidade de Crohn, temos que nos acordar que não afecta de maneira contínua. É assim, é segmentária. Vai agarrar na parte de jejum, ilium, vai agarrar na parte aí de colon descendente, puede agarrar na parte de colon ascendente. Entonces, Crohn es segmentaria y transmural, en cambio, colitis ulcerosa es continua y no afecta toda la pared. Básicamente, eso es lo más importante saber. Cuando nosotros vamos a anatopatología, ojo, porque eso generalmente no se pregunta. Algunas cositas ahí ya vi que ingresar en Choice, entonces nosotros vamos a ver puntual. En anatopatología, generalmente en los orales, no pregunta, pero nos escritos suelen entrar. ¿Cuál es el punto? Macroscopicamente, tenemos como diferenciar las dos. ¿Por qué? Colitis ulcerosa, como ya hablamos, generalmente va a afectar la porción distal, la porción final del trato digestivo, o sea, intestino grueso. Y la enfermedad de Crohn no, es en partes y generalmente afecta, por ejemplo, intestino delgado, partes del intestino grueso. Entonces, la afectación es segmentaria. ¿Cuál es el punto? Macroscopicamente, las dos son un poquito distintas, que nosotros vamos a ver que en una colitis ulcerosa, la mucosa tiene un aspecto granular fina, aspecto de lija. Bueno, eso ya vi que ingresó en un Choice, ¿sí? Entonces, cuando nosotros a la macroscopía, o sea, viendo con los ojos no, sino que viendo por la colonoscopia, ¿sí? Nosotros vamos a ver que visualizando así, vamos a tener una mucosa que tiene un aspecto de lija, está hiperémico y no siempre va a tener ulceraciones, ¿sí? No siempre va a tener ulceraciones, pero lo más característico es que vamos a ver un aspecto de lija en la mucosa. Bueno, 40-50% es limitada al recto y al sigmoides, 30-40% está más allá del sigmoides y 20% es colitis total. Já vamos a ver para não quedar tanto abstrato, tanto memorizado, assim, 40%, 50% se limita al recto, sigmoide, entonces ya vamos a ver eso, porque hay algunas clasificaciones topográficas que sí o sí son importantes. Y bueno, en la colitis ulcerosa, entonces, cuando nosotros visualizamos, vamos a ver un aspecto de lija y está hiperémica essa porção afetada. Quando nosotros vamos allá e hacemos uma biópsia, ou seja, sacamos um trocito, enviamos ao patólogo e aí nos vai informar em la microscopia que há. Que vamos ver na colitis ulcerosa. E isso é sumamente importante, já entrou em um escrito. Que vamos ter em la microscopia de la colitis ulcerosa. Em la fase de colitis ulcerosa aguda, la mucosa vai ter um infiltrado difuso linfocitário e las células plasmáticas com congestão de capilares e vénulas. Pero que foi o que ingressou no escrito? Foi o que eu recém falei? Foi o que ingressou? Não. Foi o seguinte, que em la colitis ulcerosa nosotros tenemos criptites e abscesso de las criptas por neutrófilos. Isso foi um choice que sim, já ingressou em um exame. Então,
Característica de la colitis ulcerosa es que produce criptitis y absceso de las criptas por los neutrófilos. Eso es colitis ulcerosa, anatopatología, lo que entró en el escrito. En cambio, la enfermedad de Crohn, ¿cuál es la diferencia macroscópica? Es una inflamación transmural y segmentaria que puede afectar cualquier porción del tracto digestivo, o sea, desde la boca hacia el orificio inferior. Bueno, nosotros vamos a clasificar de acuerdo a criterios radiológicos y endoscópicos. ¿Por qué? Nosotros, como es segmentaria, tenemos que ver dónde está esa afectación. Si afectó, por ejemplo, una porción, porque puede haber enfermedad de Crohn de esófago, puede haber, por ejemplo, enfermedad de Crohn en intestino grueso. Entonces, tenemos que ver si está en intestino grueso, si está antes del intestino delgado, intestino delgado. Entonces, por eso que es importante delimitar topográficamente dónde está, si es segmentaria o si es local. ¿Por qué? La afectación que está limitada al intestino delgado es la menos, una de las intermedias así de frecuencia. Dependiendo de la guía donde leemos, se dice que solamente el intestino delgado afectado, o sea, no tiene más ninguna región de enfermedad de Crohn, es 30 a 40%. Esses pacientes que tienen solo esa afectación en intestino delgado, ¿sí?, suele ser más tranqui esa enfermedad. ¿Qué yo quiero decir con eso? Si tenemos solamente afectación del intestino delgado, quiere decir que es una enfermedad que es un poquito más leve de lo normal. Si tenemos una afectación en intestino delgado y colon, o sea, el paciente ya tiene una afectación que abarca ambos intestinos. Esse paciente suele ser um pouquinho mais grave, suele ser generalmente ter algumas complicações, muito mais frequente que quando é limitada do intestino delgado. E quando temos solamente afectação cólica, ou seja, colônica, é 15 a 25%. E nesses casos que só os pacientes têm afectação no colon, suele ser, em algumas vezes, em 5 a 10%, como vimos anteriormente, suele ser difícil de fazer diagnóstico diferencial com colitis ulcerosa, porque muitas das características são compartidas entre a enfermedade de Crohn e a colitis ulcerosa. Bueno, qual é a microscopia? Sacamos um trocito aí, vemos a enfermedade, sacamos na biópsia um trocito, e aí enviamos ao patólogo, e o patólogo nos disse que tem esse tecido aí que enviamos a ele. O patólogo vai informar que la alteración inicial y más frecuente en el intestino es la lesión de las criptas que resultan infiltradas por neutrófilo con subsecuente formación de abscesos de cripta. ¿Sí? Eso parece ser totalmente igual a la colitis ulcerosa. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Acá, en la enfermedad de Crohn, a diferencia de la colitis ulcerosa, acá nosotros tenemos invasión por los neutrófilos, tal cual tenemos acá, invasión por los neutrófilos, pero acá nosotros no tenemos criptitis, ¿sí? No tenemos inflamación de las criptas en la enfermedad de Crohn. En cambio, en la colitis ulcerosa tenemos criptitis y absceso de las criptas por neutrófilos. Entonces, tenemos absceso, pero no tenemos criptitis en enfermedad de Crohn. Esa es una de las características diferenciales que sí o sí tenemos que nos acordar se por aí estamos em um escrito. Basicamente, anatopatologicamente, é isso. ¿Sí? Como nós sabemos, as causas de las enfermedades inflamatórias intestinais generalmente suelen ter muitas teorias, pero isso não vamos entrar porque isso generalmente não se pergunta. ¿Sí? Vamos lá ver que realmente são essas enfermedades, tanto colitis ulcerosa quanto enfermidade de Crohn, e vamos aprender quando temos uma, como vamos diagnosticar e como vamos tratar, e quando temos a outra, como vai ser a clínica, diagnóstico e tratamento. Então, vamos agora às principais diferenças e vamos repassar de novo. Por quê? Porque é importante quedar repassando assim essas características para nunca mais olvidar. Então, para o horário, seguramente nunca mais se vão olvidar. Qual é a diferença, então, entre enfermidade de Crohn e colitis ulcerosa? Enfermidade de Crohn, a afectação é transmural e segmentária. Parteada, se suele também aparecer em muitos dos exames, em partes. Suele haver uma complicação muito frequente que é a estenose, e já vamos ver isso, e ao microscópio óptico temos inflamação transmural, com infiltração, abscessos de las criptas, com linfocitos e criptites. Pode haver, e isso é o característico para diferenciar a enfermidade de Crohn de colitis ulcerosa, os granulomas. ¿Sí? Em la colitis ulcerosa, não há granuloma.
en la enfermedad de Crohn hay granuloma. Eso hay que resaltar así mucho, porque es sumamente importante saber que en la enfermedad de Crohn aparecen los granulomas y en la colitis ulcerosa no hay granuloma, ¿sí? Bueno, colitis ulcerosa, la afectación a la mucosa es continua, o sea, empieza, por ejemplo, en el colon ascendente y va hasta el final del colon ascendente, o puede agarrar el transverso, o hasta mismo final del colon descendente, que ahí vão tener una colitis ulcerosa, una pancolitis, ¿sí? Entonces, a afectación mucosa es continua. ¿Por qué es importante? Otra cosita ahora solo para descontrair un poquito y memorizar. ¿Por qué es importante saber que en la colitis ulcerosa es continua y en la enfermedad de Crohn es parcheada? Por ejemplo, los pacientes con colitis ulcerosa que tienen, por ejemplo, solamente de colon descendente, la porción con colitis ulcerosa es solamente colon descendente o una porción de ese colon, si yo voy allá y yo saco esa porción afectada con colitis ulcerosa, provavelmente o paciente não vai mais ter colitis ulcerosa, ¿sí? Ou, se por exemplo, eu tenho um paciente com pancolitis, eu vou allá e saco o intestino grueso completo do paciente, esse paciente seguramente não vai mais padecer dessa enfermidade. Óbvio que é uma cirurgia bem invasiva, pero obviamente que o paciente não vai ter. Por quê? A colitis ulcerosa, ela se dá fundamentalmente no intestino grueso. Se eu saco o intestino grueso, saco do paciente essa enfermidade. Em câmbio, a enfermidade de Crohn, não. Se, por exemplo, eu tenho um paciente com enfermidade de Crohn, solamente com uma afectação no intestino delgado, e eu vou olhar e saco essa porção que está afetada, intestino grueso, perdão, intestino grueso, a mesma coisa que a colitis ulcerosa, pero pode ocasionar com Crohn. Se eu vou olhar o intestino grueso, corto, se saco essa porção que está afetada de enfermidade de Crohn, não quer dizer que o paciente, ou se eu saco mesmo todo o intestino grueso do paciente, não quer dizer que o paciente não vai ter mais enfermidade de Crohn. Por quê? A enfermidade de Crohn é parcheada, não é contínua como na colitis ulcerosa. Então, o paciente pode volver a ter enfermidade de Crohn em outros sectores do trato gastrointestinal. Água, agora, porque melhor uma pedra no caminho que uma pedra no riñón. Bueno, todo ok, todo perfeito. Vamos respirar, arejar a mente e vamos seguir com nossas enfermidades inflamatórias intestinais. É um tema que a mim me gusta muito dar, ¿sí? É bem sencillo, é bem fácil. Diferenciar uma da outra também é sencillo. Só há alguns pontitos aí, como vimos em anatopato, que temos que sí ou sí saber, pero coisa básica, sí, coisa básica. Então, seguindo com a colitis ulcerosa, rara vez é estenosante, se em cambio lá, final de Crohn, sí há estenosis e é frequente, generalmente as cirurgias por afectação da enfermidade de Crohn, generalmente nós vamos fazer cirurgias e vamos sacar segmentos do intestino delgado por conta de estenoses. Essas estenoses por enfermidade de Crohn podem ocasionar ilho obstrutivo, obviamente, se te acordar da classe de ilho. ¿Sí? E qual é o ponto? Os pacientes com enfermidade de Crohn, que têm uma enfermidade já mais avançada, generalmente mais evolucionada, vão tendo estenosis parcheada. O que eu quero dizer com isso? Se, por exemplo, é uma enfermidade de Crohn que afeta o intestino delgado, cada vez que tenha uma estenose, nós vamos olhar e sacamos um pedacito do intestino delgado. Daqui 2, 3 anos, de novo, outra estenose em outra região do intestino delgado. Vamos olhar e sacamos mais uma partecita. Todas essas cirurgias que nós vamos fazendo na enfermidade de Crohn, vamos acortando um pouquinho mais o intestino delgado. E nós vamos generar uma outra afectação por conta dessa cirurgia que nós temos que fazer a nosso paciente. Qual é essa afectação? Qual é essa enfermidade, esse síndrome? Mais facilmente. Pensar e contestar. Se nós vamos sacando pedacitos aí do intestino delgado, vamos acortando o intestino. Então, vamos generar um síndrome do intestino corto em nosso paciente. Justamente porque esses pacientes com enfermidade de Crohn generalmente têm estenoses e temos que ir sacando os pedacitos aí para que o paciente não tenha lá obstrução intestinal, que é muito mais grave que a enfermidade de Crohn. Bueno, ok hasta acá? Vamos a seguir então. Microscópio óptico, temos inflamação, sim, com hemorragia, e microabscessos de las criptas. Pode haver criptites em colitis? Pode, pero não é tão frequente como em la enfermidade de Crohn. Ojo, não é tão frequente a criptitis em
colitis ulcerosa que en la enfermedad de Crohn. Si yo estoy en un oral, ¿voy a decir que puede haber creptitis en colitis ulcerosa? No. No hablen, que por eso yo puse en un power que solamente hay enfermedad de Crohn, creptitis, y por eso que ahora en el próximo yo puse que puede haber creptitis en colitis ulcerosa. Si yo estoy en un oral, acordate que creptitis en colitis ulcerosa no es frecuente, en cambio en enfermedad de Crohn casi siempre hay. ¿Sí? Eso es lo más frecuente. Y otra cosa, característica de Crohn, granuloma. Esa es la diferencia entre la colitis ulcerosa. Bueno, clínica de la colitis ulcerosa, vamos a ver diagnóstico y tratamiento, después vamos a enfermedad de Crohn. Bien sencilla la clínica, sí, creo que va a ser bien tranqui. Y bueno, clínica de la colitis ulcerosa. Las principales manifestaciones es, por ejemplo, la diarrea, la emisión de sangre, moco o pus por vía rectal y el dolor abdominal en hemiabdomen inferior. Ojo, si tenemos diarrea con moco, pus o sangre, con algunos de esos dos, ¿cómo se va a llamar nuestra diarrea? Es disenteria. Si tenemos sangre junto con la diarrea, es una disenteria. Tenemos que buscar la causa, ¿sí? Porque puede ser una causa infecciosa y tenemos que abrir mucho el ojo si es infecciosa. Pero acá, nosotros tenemos una colitis ulcerosa que generalmente se presenta con diarrea, moco, sangre o pus por vía rectal. ¿Cuál es el punto? Porque en la colitis ulcerosa nosotros generalmente vamos a tener diarrea. Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, la principal absorción, la principal función del intestino grueso, que es donde va a tener la afectación de la colitis ulcerosa, la principal función es reabsorción de agua y hidroelectrolitos. Si nosotros tenemos una inflamación de ese intestino grueso, ¿sí? De ese colon, nosotros vamos a tener una alteración en las células de esa pared intestinal. Entonces, si tenemos una alteración de la célula, no hace su metabolismo adecuado, el agua queda dentro de la luz intestinal y entonces va a producir la diarrea. Y muchas de las veces está acompañado de sangre, moco o pus, justamente por esa inflamación que tiene el colon, ¿sí? Entonces, por eso que va a presentar diarrea y puede ser junto con sangre, moco o pus. El dolor abdominal generalmente suele ser en hemiabdomen inferior, del lado izquierdo, o a veces en hemiabdomen inferior, tanto derecho o izquierdo. Generalmente es izquierdo por la frecuencia de la afectación. ¿Y cuál es el punto? Y eso sí o sí hay que hablar y remarcar. El paciente puede tener urgencia, tenesmus y rectorragia. Urgencia, tenesmus y rectorragia, que es también frecuente en la colitis ulcerosa. Además de tenesmo, podemos tener pujos intestinales, tenesmos y pujos intestinales, ¿sí? Básicamente, eso es lo característico de colitis ulcerosa. Ustedes vas a ver después que en enfermedad de Crohn nosotros no tenemos esa urgencia, tenemos y rectorragia. ¿Por qué? Generalmente no tenemos. Podemos tener, sí. Porque el Crohn generalmente afecta el intestino delgado. Solamente cuando tenemos afectaciones del intestino grueso es que vamos a tener esa clínica acá. ¿Cuáles son las formas clínicas de colitis ulcerosa? Colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, como habíamos dicho antes, son enfermedades que cursan en brotes y de forma crónica, o sea, el paciente oscila en un periodo asintomático, después sintomático y después vuelve al sintomático. Esa es la evolución natural de la enfermedad. Muchas de las veces, un paciente con colitis ulcerosa puede tener un brote único y autolimitado, o puede ser recurrente. O sea, el paciente tuvo una vez colitis ulcerosa, la presentación clínica, y después nunca más tuve diarrea con moco, sangre o pus. La otra es recurrente, periodos asintomáticos, sintomático, vuelve al sintomático, y crónica continua. Esa es la que causa la evolución de la enfermedad. Es la característica de las formas clínicas, o sea, se puede presentar así. Y segundo, la extensión, que siempre es continua, no segmentada, nosotros vamos a tener la proctitis, cuando afecta principalmente la región distal del intestino grueso, o sea, parte del recto y puede llegar hasta el orificio anal. Después, proctosigmoiditis afecta una parte del colon descendente, el sigmoides y el recto. ¿Sí? Después,
colitis esquerda ou colitis distal também se pode chamar, quando afeta todo o cólon descendente ou cólon esquerdo, cólon sigmoides e recto. Depois, pancolitis é quando temos a afectação de todo o cólon, desde o cólon ascendente, e colitis extensa quando temos afectação do cólon transverso, descendente, sigmoides e recto, ¿sí? Esses são os tipos de colitis ulcerativa que nós vamos a ter. Bueno, então, solamente para quedar mais sencillo, ¿sí? Eu puse solamente esses três que são os que mais se hablam. É difícil haver uma colitis extensa, ¿sí? É difícil. Lo mais frequente é quando temos proctitis, proctosigmoiditis, ¿sí? Colitis esquerda e pancolitis. Essas são as 4 formas mais frequentes de apresentação de uma colitis ulcerosa. Há algumas guias que justamente põem colitis extensa quando abarca todo o cólon transverso, pero generalmente são raras essas formas que solamente respeitam o cólon ascendente. Generalmente, quando afetam hasta cá, dá uma pancolitis. Bueno, tranque, palanque, agora, formas clínicas e extensão, nós vamos a como evaluamos a gravidade da colitis ulcerosa. É uma tablita, ¿sí? Bem sencilla, não temos que memorizar todos esses signos e sintomas, se é leve, moderado, se é leve, grave ou fulminante, solamente vamos memorizar algumas cositas pontuais. Isso é o mais importante. Bueno, quando nós vamos dizer se temos uma colitis ulcerosa leve, grave ou fulminante, ¿sí? Quando? Nós vamos nos guiar principalmente por el número de deposições por dia. Se o paciente tem menos de 4 deposições por dia, é leve. Se tem mais de 6, ou seja, entre 4 e hasta 9, hasta 10, perdão, se tem entre 4 e 10 é grave, e se tem mais de 10 deposições, é fulminante. O que eu quero dizer com deposições? Não é que o paciente vai defecar sempre uma quantidade extrema, é que o paciente vai dar, por exemplo, purros e tenesmos e rectorragia em mais de 10 vezes ao dia em nosso paciente, ¿sí? Isso eu quero dizer, ou seja, purros e tenesmos generalmente todos vão ter, porque, e urgência também rectal, porque basicamente são sensações assim que generalmente são acompanhadas de dolor abdominal e que nos dão a sensação de querer evacuar. A isso se refere. E deposições também não quer dizer que vão ser deposições extensas. Muitas das vezes o paciente vai e caga pouquito, ¿sí? Então já conta como uma deposição. Bueno, então leve, grave e fulminante. Depois, sangue em heces. É importante? Sim, muito importante. Por quê? Quando é leve, é intermitente. Grave já é frequente, já aparece aí em mais de 50% das deposições. E fulminante, quase em todas as deposições, vai aparecer sangue. Temperatura, por que é importante a temperatura? Porque muitas das vezes o paciente pode ter uma inflamação sistêmica e generar um quadro febril. Então, em uma grave fulminante, sí pode ter fiebre, mas em uma leve, não. Agora, em sentido a los signos vitales, los pulsos, o latido, sí, vai estar normal, pode ter um leve aumento dos latidos cardíacos, mais 90, mas isso não é necessário gravar, sí? VSG, esse sim, importante, é um marcador de inflamação sistêmica, o VSG, ou de inflamação, muitas das vezes local, que se está aumentando sua inflamação. Então, VSG, ou muitas das vezes suele estar acompanhado de PCR, não é o do nariz aí, o hisopado. PCR é a proteína C reativa, que também juntas, as duas, são marcadores de inflamação. Leve, menos de 30, grave, mais de 30 e fulminante, mais de 30. Radiografia de abdômen, normal. Em la grave, vamos ter aire, edema na parede do cólon e fulminante, podemos ter dilatação do cólon. E a exploração abdominal, exame físico, nós não vamos ter dolor à palpação, em cambio, na grave, dolor à palpação e fulminante distensão. Que nós vamos ter que gravar de toda essa tableta. Basicamente, o que se pergunta é quantas deposições para nós evaluar se é leve, grave ou fulminante, e depois nós vamos fazer todo o exame físico completo desse paciente com os signos e sintomas vitais e vamos agregar uma cosita. Vamos agregar
VSG en nuestro laboratorio. Básicamente, de manera bien resumida, es eso que nosotros vamos a hacer si sospechamos de una colitis ulcerosa. Bueno, y acá tenemos una imagen, ¿sí? Ahorita, batí acá el cielo. Acá tenemos una imagen, entonces, cuando tenemos un colon normal y cuando tenemos una colitis ulcerosa. Bueno, como vamos estudiar a colitis ulcerosa? Y eso es sumamente importante. Entonces, ya hablamos que el paciente viene, vamos a hacer un laboratorio en nuestro paciente, ¿sí? Después, podemos hacer rectosigmoidoscopia para evaluar si tenemos una colitis, una proctitis o una colitis izquierda. Hasta mesmo conseguimos evaluar com a rectosigmoidoscopia, porque vamos ligar hasta el sigmoides del paciente, mirando aí. Obviamente que se hacemos uma rectosigmoidoscopia, podemos adicionar também, podemos fazer aí uma biópsia dessa mucosa afetada. Então, em la rectosigmoidoscopia ou na colonoscopia, se suele ser mais frequentemente, porque aí na colonoscopia conseguimos ver todo o intestino grueso del paciente, nosotros lo que vamos a tener son áreas hiperémicas y inflamadas. Muchas de las veces puede haber esa presencia de sangre acá, como estamos viendo, ¿sí? En la colitis ulcerosa, muchas de las veces, entonces, son áreas inflamadas, irritadas, y eso lo que nosotros estamos viendo son abscesos, ¿sí? Abscesos. Bueno, abscesos de las criptas, ¿sí? Radiografia simple de abdômen, obviamente para evaluar, por exemplo, se há, porque a colitis ulcerosa pode perforar, então, radiografia é para ver se há alguma zona de estenose, alguma zona de obstrução, se há também perforação, se há muito aire intraabdominal. La TAC, ¿sí? La TAC, lo que mais característico se vê, pero generalmente não se pide TAC, é o seguinte, é edema, perdão, na radiografia, casi me olvidé, en la radiografía de la colitis ulcerosa, nosotros vamos a tener, cuando hacemos el enema de Barrio, o, el enema con Barrio, nosotros vamos a ver que en la colitis ulcerosa, y eso ya fue pregunta de examen, dá um aspecto em canho de plomo. Em Brasília é cano de chumbo. Chumbo é plomo acá em chumbo em Brasília, em Argentina é plomo. Então, canho de plomo, porque por la inflamação que genera en ese intestino grueso, generalmente há pérdida de las austras, ¿sí? Entonces, se pierde las austras que normalmente nosotros veríamos, no puse acá un normal, pero generalmente nosotros veríamos las austras por el enema con Barrio, y entonces da ese aspecto en caño de plomo, y eso es sumamente importante decir en el horario. Por cuenta de la inflamación. Es como si fuera la inflamación causa una alteración en la histoarquitectura del intestino grueso. Y, obviamente, el enema con Barrio, que es ese que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿qué es importante hacer cuando sospechamos de colitis ulcerosa? Laboratório, se assim pedir VSG e PCR. Obviamente que vamos pedir um hemograma completo para ver que, se não está com anemia. Rectosigmoidoscopia sirve não somente para ver, mirar com os olhos, sino que também para fazer uma biópsia aí. Radiografia simples de abdômen, pero generalmente se pede com enema com Barrio ou contrastada. E la TAC. La TAC, o que nós mais vamos ver é o engrossamento de la pared intestinal. Basicamente é isso que se vê com la TAC. Mais que isso, não se vê nada em la colitis ulcerosa. Bueno, qual é o tratamento de la colitis ulcerosa? E já vamos passar na enfermidade de Crohn. Teremos que nos acordar que temos vários tipos topográficos de colitis ulcerosa. E por que é importante saber se, por exemplo, é uma proctitis, uma proctossigmoiditis ou uma colitis esquerda, ou uma pancolitis? Porque vai cambiar o modo de tratamento. Imagina, acá, se nós temos uma proctitis, ¿sí? Proctitis, então, generalmente desde el ano hacia el inicio del recto, 10 centímetros, nós conseguimos ligar com o dedo. Então, se nós conseguimos ligar com o dedo, nosso tratamento vai ser tópico, ou seja, vamos pôr aí uma crema arriba do dedo e, ou seja, o paciente vai ser isso, obviamente. Então, por isso que é importante saber
dónde está localizada, qual é a classificação topográfica que nosso paciente tem, se é uma proctitis, uma proctosigmoiditis ou uma pancreatitis, por exemplo. Porque em las formas acá distales quiere decir cerca del ano, nosotros vamos a poder hacer tratamentos tópicos para nosso paciente. Qual é o tratamento tópico? Em las formas distales, então, proctitis e proctosigmoiditis, que essas duas, generalmente chega hasta cá e não hasta a metade do cólon descendente, generalmente hasta cá, nós podemos fazer em la proctitis, que estamos vendo aí que é cerquita dele, agujero, nós podemos fazer mesalacina, que é supositório, el 5-asa é mesalacina, e quando temos uma proctosigmoiditis, vamos utilizar mesalacina em enemas. Que é o enema? Já falamos na outra classe, pero vamos a repassar que é o enema. E o enema, basicamente, é poner déjame ver, pedacito aí de canho, sim, bem finito, canho bem finito, e basicamente poner uma jeringa acá na ponta do canho e empurrar o tratamento, ou seja, empurrar o fármaco. Se queremos fazer, por exemplo, enema de lavado, podemos fazer com solução fisiológica. Então, o enema é basicamente, ponemos imaginar que esse cable acá é a ponta del, é canho, sim? Se ingressa, agora vamos mirar o power, e acá, se ingressa por el ano, se empurra el canho, hasta chegar a onde queremos, generalmente são de hasta 20 centímetros, se não me falha a memória, os tubitos normais, e aí se empurra esse tubito, obviamente que não vamos deixar todo o tubo aí no ano do paciente, sim, vamos empurrar, hasta que llegue, por exemplo, se tem uma proctosigmoiditis, chegou no sigmoides, nós vamos a poner uma seringa acá na ponta, ¿sí? Acá é o canho, ponemos uma jeringa com o fármaco e empurramos, e então esse é o tratamento, é enema com mesalacina, ¿sí? Mesalacina. Ou seja, se é proctitis, podemos utilizar o supositório, que vem, creio que todos já sabem que é supositório, é trocito assim, que o paciente empurra e deixa aí para que se reabsorva, para que se dissolva, e se pode fazer também com pomadas tópicas, mesalacina tópica. Em câmbio, se é a afectação um pouquinho mais ascendente, ou seja, proctosigmoiditis, vamos utilizar enemas. Por isso é importante saber se é só uma proctitis ou se é uma proctosigmoiditis, que sobrepassou um pouquinho o limite aí para alcançar o dedo. Bueno, colitis esquerda ou colitis extensa, ¿sí? Nosotros vamos utilizar tanto o tratamento tópico quanto via oral. ¿Por quê? Nosotros não temos como chegar hasta acá com o enema, ¿sí? Então, se nosotros não conseguimos de maneira ascendente por el ano do paciente poner o tratamento, vamos a poner por onde? Por la boca, ou seja, por arriba. O fármaco vai descender, ¿sí? Por assim dizer. Então, nosotros vamos utilizar mesalacina nesse paciente via oral. Se o paciente não responde em 2 semanas, vão adicionar corticoide mais a mesalacina. O corticoide vai causar uma diminuição dessa inflamação e o paciente generalmente melhora com corticoides ou mesalacina. E se não responde o paciente em 1 semana, nós aí sim vamos ao tratamento Power, Master Power, que é ciclosporina ou antitumoral alfa. Generalmente se usa ciclosporina por conta do preço. Os antitumorales são generalmente muito caros. A ciclosporina suele ser, tem bom efeito e é pouquinho mais barato. Se não responde, se considera a colectomia, que é sacar a parte aí de la porção afetada. Então, que é importante saber? Se é em forma distal, proctitis ou proctosigmoiditis, nós vamos utilizar supositório e enema. Se é esquerda ou extensa, é via oral e se pode fazer tratamento tópico também acá em la porção rectal. Sim? Perfeito, tranqui. Tratamento é mesalacina, sim? Mesalacina. Mantenimento dessa enfermidade. Por que há que fazer mantenimento? Porque se é uma enfermidade que cursa em brotes, eu tenho assintomático, sintomático, assintomático. Então, eu tenho que sempre fazer o mantenimento desse paciente e vamos fazer com mesalacina ou azatioprima, sim? Tranque palanque. Generalmente se deixa com a mesalacina. La colitis grave, sim? Primeiro, o que eu tenho que fazer é descartar se não é uma infecção por Clostridium difficile ou um megacolon tóxico
E aí eu vou dar prednisona. Se não responde ao tratamento enteral ou nutrição parenteral, eu trato com ciclosporina ou antitumoral alfa. Então, em casos de colites grave, que é aquele paciente que já está mal, que tem mais de 4 posições por dia, muco, pulso, sangue, eu vou primeiro ver se não tem uma infecção, junto com a colitis, obviamente, e depois, se não, eu posso dar um corticoide para diminuir, acortar essa inflamação do cólon que o paciente tem. Generalmente, suele ser efectiva, pero em casos que não respondam, eu trato com ciclosporina, é um que diminui a imunidade. Ciclosporina, sí, es un inmunomodulador. Entonces, si no funciona con prednisona, nosotros vamos a dar ciclosporina. Y el mantenimiento del paciente con colitis grave, nosotros vamos a utilizar mesalacina generalmente. Complicações da colite ulcerosa, sumamente importante, estrellita acá. Las complicaciones de la colitis ulcerosa generalmente suele ser el megacolon tóxico. 5% de los pacientes. Estenosis, generalmente a estenose está em recto. Hemorragia masiva é rara, pero puede dar. Perforação é a mais peligrosa, é raro, pero puede dar. Fisuras anales, abscessos perianales e hemorroides, esses sim são uma das complicações mais frequentes de colite ulcerosa, e o câncer vinculado à displasia epitelial. Por que pode ocasionar um câncer? Porque se a todo tempo está inflamado o cólon do paciente, o intestino grueso, obviamente que tem um turnover, um recâmbio celular muito elevado. Então, se em algum momento pode ocasionar alguma merda, ou seja, pode alguma célulacita aí se transformar em forma maligna e generar um câncer, pero é raro. Qual é o ponto? É importante saber que uma das complicações da colitis ulcerosa é o megacolon tóxico, fissuras anales, abscessos perianales e hemorroides. Bueno, hasta acá, todo tranqui. Qualquer dúvida, sim? Creio que sim. Vamos respirar, tomar uma água, e qualquer dúvida me enviai um mensajito. Estou a 100% à disposição. E bueno, vamos agora à enfermidade de Crohn. Mais sencillo que colitis ulcerosa, em minha opinião. E é fácil de memorizar. Bueno, enfermedade de Crohn. La enfermedade de Crohn, generalmente, pode apresentar, o paciente pode vir com diarreia, dolor abdominal tipo cólico, e acá, um tip para sempre memorizar, quando é cólico, generalmente está afetado o intestino delgado, e quando é um dolor mais contínuo, e um pouquinho menos intenso, e tem associado purros e tenesmos, generalmente é de origem distal do trato digestivo, ou seja, é intestino grueso. Então, assim, intestino delgado, dolores cólicos, e intestino grueso generalmente é um dolor um pouquinho mais leve, pero pode estar, generalmente está associado a tenesmo e purros. Pode apresentar fiebre, astenia e perda de peso. Sim? Essa é a clínica da enfermidade de Crohn. Então, assim, diarreia, dolor abdominal tipo cólico, fiebre, astenia e perda de peso. Afectação, isso anotem, estrellita, porfis. A afectação perineal e perianal, sim, são caracterizados por fissuras anales, fístulas e abscessos, sim, fístulas e abscessos. Pero muito importante saber isso, porque generalmente a enfermidade de Crohn está associado a fissuras, fístulas e abscessos. Isso suele ser el filé mignon, sí, el filé mignon aí de los exámenes escritos, que generalmente a enfermedade de Crohn se associa a afectação perianal e perineal. Isso sí es filé mignon de prova. Bueno, los síntomas, entonces, como ya vimos, son bien variados. Sí, va a depender de la localización de la afectación. Cuando tenemos afectación del intestino delgado, generalmente diarrea, dolor abdominal, síntomas generales, perda de peso. Generalmente, otra cosita para memorizar, los pacientes con enfermedad de Crohn pierden más peso que la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa, por ser afectación en el intestino grueso no reabsorbe tantos nutrientes ahí. E então, por isso que o paciente pode perder peso, mas não é tão frequente. A perda de peso generalmente está associada com a enfermidade de Crohn.
Después, otra cosita que es sumamente importante, afecta desde la boca hacia el orificio, el anillo del paciente, ¿sí? Orificio anal. Bueno, manifestaciones extraintestinales, y también suele ser pregunta de examen. Tenemos, de manera general, manifestaciones articulares, oculares, cutáneas, hepáticas y biliares, y otras. Bueno, ¿cuáles son lo que sí o sí, cuáles nosotros tenemos que sí o sí saber y no podemos ir sin al examen? Básicamente, oculares, generalmente se pregunta, conjuntivites, episclerites e uveites, generalmente se pergunta, ou dá um paciente com que tem uma episclerites, uma uveites, generalmente se pergunta. Cutâneas, eritema nodoso, pioderma gangrenoso e aftas, estomatites aftosas, sí o sí puede estar en el caso clínico. Articulares, artritis periférica, generalmente, e artritis axiales, la espondilitis é um exemplo, espondilitis é quando afecta la columna. E outros que esse sí o sí, además de las afectaciones oculares, de la estomatitis aftosa, sí o sí pueden entrar la litiasis renal. Sí o sí, el Crohn puede causar una afectación renal y puede generar litos. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una enfermedad de Crohn, y eso anoten para no olvidar, cuando tenemos una enfermedad de Crohn que afecta fundamentalmente el jejunum ileum, ¿sí? Jejunum ileum, nosotros tenemos una formación, una hiperoxaliuria, ¿sí? O sea, hay la formación de oxalato de cálcio, generalmente oxalato de cálcio. Entonces, el oxalato de cálcio va a generar litos renales y puede presentar litiasis renal, la jejunoileitis. Generalmente puede se presentar como una litiasis renal. El paciente muchas de las veces consulta por la litiasis, o sea, el cólico renal, y a veces se descubre que tiene enfermedad de Crohn, cuando es, por ejemplo, una litiasis renal recurrente, por ejemplo, trata una, aparece otra, entonces, cuando es litiasis renal recurrente, hay que pesquisar la causa, y muchas de las veces está asociada a la enfermedad de Crohn. Entonces, paciente con enfermedad de Crohn puede tener manifestaciones extraintestinales. ¿Cómo nosotros podemos memorizar eso? Podemos poner enfermedad de Crohn, manifestaciones generales, o sea, extraintestinales, y manifestaciones intestinales. ¿Sí? Básicamente así nosotros podemos hacer la clínica de enfermedad de Crohn y memorizar así en la cabeza. ¿Cuáles son los tipos de enfermedad de Crohn que nosotros tenemos? La enfermedad de Crohn, como ya sabemos, generalmente es parcheada, pero muchas de las veces puede ocasionar algunas cositas bien características. Ileocolitis, jejunoileitis y enfermedad perianal. Esa sí o sí muy, muy importante. Bueno, la ileocolitis generalmente va a afectar el íleon terminal, ¿sí? Íleon terminal. Generalmente el paciente va a referir el dolor en el cuadrante derecho, cuadrante inferior derecho, los dolores cólicos. Y generalmente el paciente va a tener ese dolor en cuadrante inferior derecho, o sea, fossa ilíaca derecha, y generalmente va después de cuerpo y ese dolor cesa, o sea, alivia con la defecación. Generalmente, cuando los pacientes tienen ileocolitis, presentan una marcada pérdida de peso, y eso siempre es importante hacer diagnóstico diferencial con cánceres. Y otra cosita bien importante es que puede presentar febrícula, ¿sí? Entonces, ileocolitis, afectación del intestino final, o sea, el ileum terminal, básicamente. Y que es importante es que generalmente lo más característico es que la paciente tiene dolor tipo cólico, evacúa y cesa el dolor. Jejunoileitis, cosa más importante que sí o sí hay que saber, puede ocasionar litiasis renal por su afectación. La jejunoileitis puede generar una mala absorción y esteatorrea, y si causa mala absorción y esteatorrea, no absorve de manera adecuada los nutrientes y va a generar una mala absorción con principalmente las ADEC, o sea, hipovitaminosas. Bueno, enfermedad perianal suele ser una afectación que afecta a los pacientes de un 30 hasta un 40% y generalmente va a generar dolor abdominal, diarrea y también rectorragia.
¿sí? Rectorragia, dolor abdominal y diarrea. ¿Cuáles son los patrones de la enfermedad de Crohn? ¿Qué yo quiero decir con eso? La enfermedad de Crohn puede, de acuerdo a su evolución, puede producir un patrón inflamatorio cuando es el inicio de la enfermedad, un patrón estenosante cuando ya es un poquito más evolucionado la enfermedad y un patrón fistulizante. ¿Qué quiere decir? Estenosis, cierra, fistuliza hacia otros órganos intraabdominales, o sea, hacia piel, hacia, por ejemplo, vejiga, hacia, no sé, intestino derecho, colon, puede fistulizar. ¿Cuál es el punto? Patrón inflamatorio, entonces, es generalmente la enfermedad inicial. Generalmente, muchas de las veces, el patrón inflamatorio, ¿sí? No suele ser muy importante, o sea, no suele causar una inflamación muy importante y puede pasar desapercibida. El patrón estenosante é quando essa inflamação, ou seja, antes teníamos uma inflamação, por exemplo, vamos poner que teníamos uma ileocolitis, uma inflamação acá del ilho, fundamentalmente ilho distal, como já falamos. Então, temos uma inflamação del ilho e que passa acá? Que passa acá? Essa inflamação, quando se cronifica, genera generalmente estenoses, ou seja, processos fibróticos. Por quê? As inflamações curam com fibroses. Então, essa curação com fibroses, a largo prazo, quando temos muito tempo inflamado, genera uma estenose. E aí sim, o paciente se apresenta com a estenose. Se, por exemplo, essa inflamação evolucionou de uma outra maneira, é, por exemplo, o patrão fistulizante, que fistulizou, por exemplo, hacia a vejiga, hacia o útero, ¿sí? Pode fistulizar hacia outro órgão, que aí cerquita de la inflamação. Então, o Crohn se pode classificar por seus patrones, que pode ser inflamatório, estenosante e fistulizante. El estenosante e fistulizante temos que tratar de maneira cirúrgica e el inflamatório, muitas das vezes, com o tratamento de la enfermedade de Crohn, com corticoides, imunossupressores, suelen ser suficientes. Bueno, como que nós vamos estudar nosso paciente? Colonoscopia, porque sí o sí es importante hacer biopsia. En la colonoscopia, nosotros tenemos que nos acordar que la colonoscopia nosotros vamos a mirar ese intestino, ¿sí? Puede ser cuando la afectación es, por ejemplo, en duodeno, puede ocasionar inflamación en duodeno, puede, porque es parcheada, puede tener una porción arriba, abajo. Generalmente, entonces, suele ser colonoscopia, o se puede utilizar también la videoendoscopia digestiva alta, en casos de afectación alta. Vamos a hacer la radiografía. Radiografía generalmente se suele pedir con el estudio de doble contraste, porque ahí sí nosotros vamos a ver un intestino delgado o intestino grueso, que muchas de las veces la enfermedad de Crohn puede afectar el intestino grueso. Entonces, vamos a ver que esa imagen acá es una imagen de estenosis. Si eso es una estenosis, debería pasar todo el contraste por ese tubito acá, que es el intestino, pero no, pasa solo en algunas porciones. Entonces, acá tenemos una estenosis. Y miren toda essa estenose que temos. Provavelmente esse paciente vai ser um candidato muito assim, muito forte para ser uma resecção desse segmento estenosado. Então, ojo nisso. E TAC se pode pedir também. E em la TAC, nós vamos ter a mesma coisa. Vamos avaliar se há, por exemplo, estenoses ou fístulas, até hasta mesmo podemos ver, desse intestino. Acá, como podemos ver, é em la porción ileal, o sea, final de jejum ilho, que tenemos la estenosis. Acá já empieza el intestino grueso. Acá, ciego. Acá el que empieza con ese, sigmoides, sí, recto y ano. Bueno, acá podemos ver entonces una estenosis por cuenta de la enfermedad de Crohn. Y acá, nosotros también podemos ver, eso es una es un ataque, ¿sí? Es una radiografía y eso es un ataque. Nosotros vamos a evaluar también dónde hay estenosis y dónde hay afectaciones, por ejemplo, fístulas. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn es bien fácil y casi bien parecido con la colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn, nosotros vamos a delimitar si es una enfermedad leve o moderada, si es grave o si tiene enfermedad perianal, ¿sí? Generalmente la enfermedad perianal, si nosotros vamos a volver un poquito la imagen, vamos a volver, si nosotros tenemos una enfermedad de Crohn, como podemos ver acá, eso es
la región perianal, o sea, perianal, ¿sí? Generalmente, como podemos ver, en la ileocolitis, en la colitis, ¿sí? Cuando afecta solamente el intestino grueso y cuando afecta solamente la porción perianal, nosotros vamos a ver que tiene afectación perianal en ese tipo de afectaciones, o sea, en esa clasificación topográfica de Crohn. Entonces, la enfermedad perianal es sumamente importante saber porque generalmente se asocia a la enfermedad de Crohn, ¿sí? Entonces, si tenemos una enfermedad leve o moderada, vamos a dar mesalacina. Si no responde, pasamos a corticoide, que sería el budesonide de elección. Si no responde, inmunosupresores, la azathioprina. ¿Cuál es el punto? Crohn no es, por ejemplo, una proctitis, no es que conseguimos ahí poner un supositorio. El Crohn generalmente es de la boca hacia el ano. ¿Y cómo sabemos que es una afectación? Que muchas de las veces suele ser, afecta una parte, por ejemplo, el jejunio, después afecta el colon. Entonces, es importante que el tratamiento sea sistémico y no solamente local. Entonces, por eso que cuando tenemos una enfermedad leve moderada, vamos a dar tratamento vía oral. Entonces, va a ser la mesalacina, como teníamos la colitis ulcerosa, mas vamos a empezar con mesalacina. Si no responde, corticoide, igual na colitis ulcerosa, y si no responde, azathioprina, ¿sí? Inmunosupresores, azathioprina. Bueno, enfermedad grave. Ah, otra cosita, no vamos a confundir azathioprina con asa. Sí, eso es mesalacina y eso es azathioprina, ¿sí? No vamos a confundir. Yo a veces me confundo, eso es lo que pasa. A veces me confundo, eso es mesalacina y eso es azathioprina. Bueno, enfermedad grave, vamos a dar corticoides intravenosos associados a antibióticos se suspeitamos de abscessos e se não responde, vamos utilizar antitumoral alfa. E na enfermidade perianal, sí o sí, dar antibióticos, muy importante dar antibióticos, que vai ser o metronidazol, que pode se agregar um ciprofloxacino e azathioprina. Então, azathioprina, metro e, se necessário, ciprofloxacino. Se não responde, a mesma coisa. Vamos dar antitumoral alfa. E o mantenimento, además da cirurgia, vamos dar azathioprina. Então, nós, quando temos a enfermidade de Crohn, leve, moderada, se é grave já passamos corticoide diretamente, e se temos uma afectação perianal, obviamente, a azathioprina, que é imunossupressor, e metro e cipro, se necessário. Sim? Mantenimento, cirurgia, porque é importante ressecar essa parte inflamada ou estenosada, porque senão o paciente vai padecer de alguma outra complicação, como, por exemplo, um ilho obstrutivo. Bueno, e assim aparece lá, enfermidade de Crohn perianal, sim? Como pueden ver, pueden presentar como fístulas. Acá son bien feas de ver. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Esa tablita es sumamente importante y sumamente sencilla entre la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn tienen la diarrea como síntoma más frecuente y común, la fiebre, generalmente cuando comienza el proceso inflamatorio intestinal, y si hay mayor de 38 grados, posible infección, generalmente es febrícula. Dolor abdominal, colitis ulcerosa é pouco frequente, em cambio, a enfermidade de Crohn é frequente em 80% dos pacientes. E qual é a característica? É que generalmente são cólicos. Las S são muito frequentes na colitis ulcerosa, em cambio, na enfermidade de Crohn não são tão frequentes, solamente se afeta cólon ou intestino grueso. Anemia. Qual é o ponto de anemia? A anemia suele aparecer em los pacientes com ambas enfermedades, pero generalmente a anemia aumenta um pouquinho nos brotes, porque são ambas enfermedades que têm períodos assintomáticos e sintomáticos. Então, a anemia, muitas das vezes, são ocasionadas tanto por el sangrado, quanto em la enfermedade de Crohn, temos aí lá jejum e leites, que aí se diminuía a absorção del hierro, então, de la vitamina B e del hierro. Então, muitas das vezes, em la enfermedade de Crohn não está associada ao sangrado, sino que também a la mala absorção. Perda de peso, colitis ulcerosa, generalmente, ojo nisso, não perde tanto peso como a enfermedade de Crohn. Por quê? O intestino grueso, a vezes eu me confundo. O intestino grueso generalmente está solamente, tem sua função básica, ¿sí? De absorver água e hidroelectrolitos. Óbvio que tem mais funções, además de cagar, pero generalmente são guiadas a isso. Em cambio, o intestino delgado está mais, tem sua função maior a la absorção de nutrientes.
Tenesmo é frequente na colite ulcerosa e enfermidade de Crohn é solamente quando afeta o intestino grueso. Então, se vamos lembrar, nos acordar del chip, que é urgências, tenesmos e purros, que é quando afeta intestino grueso. Fatiga é frequente em ambas. Lesiones anales, mais frequente em enfermidade de Crohn. Fístulas e úlceras, mais frequentes em enfermidade de Crohn. Isso não podemos nos olvidar. Afectações anales, ¿sí? Perianales, perineales. Sí ou sí, a enfermedade de Crohn tem maior frequência que a colite ulcerosa. E extraintestinal, generalmente, o Crohn também. Sí, Crohn também afeta articulações, piel e os ojos. E, em cambio, a colite ulcerosa, 10% de los pacientes e pode apresentar afectações em piel, ojo e hígado e articulações. Bueno, espero que a classe de hoje tenhas entendido todo, porque tratei de resumir ao máximo e deixar lo mais sencillo possível. Qualquer dúvida, enviame um mensajito, pero eu creio que com essa classe quedou bem. Então, com essa classe, eu creio que foi o suficiente. Generalmente, as coisas que mais se perguntam, nós abordamos nessa classe. Então, vamos quedar tranquilos, vamos estudar bastante e não se olvidem da água, tomar bastante água para não ter uma pedra no riñón. Bueno, nos vemos na próxima classe e éxitos, tenga um lindo dia, muitas bendiciones nesse dia, nessa tarde, nessa noite. E bueno, nos vemos na próxima classe. Adiós.